Olá! O tema do programa Saúde para você desta semana é asma. Eu conversei com a pneumologista doutora Maria José. Não é isso, doutora? É isso. São dicas bem importantes para você conhecer sobre a doença. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim, eu vou conversar com a doutora Maria José sobre asma. Olá, doutora, seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, muito obrigada. Fala pra gente então, Maria José, primeiro, conceito asma. Então, asma é uma doença inflamatória de caráter imunológico, então, portanto, hereditária, que causa inflamação nos brônquios pulmonares, causando também uma contração muscular que vai desencadear os sintomas de falta de ar, de tosse, de escarro, de muita secretividade, por fatores externos. Então, esse processo inflamatório vai ser desencadeado principalmente por fator alérgico ou por alérgenos respiratórios. Então, esse paciente, quando exposto a determinadas situações de clima, de poeira, de ácaro, de odores, vai desencadear ali uma inflamação desses brônquios que vai provocar o que a gente chama, de crise asmática. Existe aquele paciente que tem uma crise asmática, então, portanto, é uma asma nesse momento de caráter agudo. E existe aquele paciente que tem sintomas inflamatórios persistentes ou constantes, que aí, nesse caso, a gente já chama de asma persistente, que ela tem um caráter mais crônico. Esses pacientes são diferentes em relação aos sintomas, mas o tratamento vai variar só, na verdade, no período em que vai ser utilizado, se por continuidade ou só no período da crise aguda. Agora, Maria José, pode aparecer, a asma pode aparecer a qualquer momento da vida, qualquer idade? Sim, ela é determinada por um caráter genético, é mais comum aparecer na infância, os meninos mais no primeiro e segundo ano de vida, as meninas em torno dos 7 anos e depois um segundo pico em torno da menarca, da adolescência. Mas, mesmo não tendo asma na infância, a pessoa pode apresentar sintomas, pode desencadear a doença em qualquer momento da vida, algumas pessoas têm asma de características específicas, como, por exemplo, asma gestacional, que ela desenvolve asma durante a gestação, ou asma ocupacional, que desenvolve asma em determinados ambientes de trabalho, e aí essa doença é a mesma, mas com esse caráter específico da situação daquele momento. Mas é a mesma doença asmática daquela criança ou do idoso. Agora, Maria José, a gente ouve falar muitos relatos de mães que histórias de que a criança que tem a asma um certo tempo e que aos 7 anos estabiliza. Então, na verdade, é só um controle mesmo, ela não tem cura. Ela pode voltar a ter crises depois. Então, a história natural da doença é que ela é mais comum nessa infância e que realmente ela pode se tornar imperceptível, A gente fala que entrou num período de dormência, entre aspas, em torno dos 7 anos. Realmente isso acontece. É uma manifestação natural da própria doença, ela pode regredir espontaneamente, mas ela não deixou de existir, porque o caráter genético ele permanece. Então, ela não deixou de ser asmática, ela só deixou de apresentar sintomas específicos da doença. Ele pode apresentar posteriormente em outro momento da vida? Sim, se ele for desencadeado dessa forma, ou se seu caráter genético, for determinante para isso. Então, existe aquilo que é o caráter genético daquele paciente, existe aquilo que é o fenótipo. O fenótipo está associado ao caráter genético, associado ao caráter do ambiente em que esse paciente está inserido, onde ele vive. Então, tem pessoas que vão estar, de repente, inseridas em ambientes que vão ter maiores fatores desencadeantes e que podem desenvolver a doença por mais tempo, ou não, Então, essa característica que é o fenótipo, ela é individual. Então, às vezes, a pessoa da mesma família, irmãos, desenvolve asma em momentos diferentes e tem asma, às vezes, desencadeado por fatores diferentes. Então, o caráter genético é o mesmo, herdado, mas a forma como ele se apresenta é diferente. E
uma pessoa, por exemplo, uma gripe, um resfriado, pode desencadear uma crise de asma? Sim, as doenças infecciosas também são fatores importantes para o desenvolvimento da crise asmática ou da piora da asma nos pacientes que já têm asma persistente. Na criança, o principal fator desencadeante, né, até os 2 anos, é o vírus sincicial respiratório. Então, sim, as infecções virais são mais importantes, às vezes até do que a poeira, o pelo, odores que possam desencadear a doença. Então, dependendo da faixa etária, você vai ter fatores mais ou menos importantes. Por quê? Porque na criança também é onde se desenvolve também mais as infecções respiratórias, tanto as virais como as bacterianas, assim como no idoso. Então, você tem fatores, às vezes, associados a esse caráter da idade, do ambiente, que vão diferir de uma pessoa para pessoa. Tá, agora, uma crise de asma, por exemplo, ela pode levar a uma crise de pneumonia, por exemplo? Tem alguma relação ou não? É o contrário, né? A pneumonia bacteriana ou viral, ou qualquer outro tipo, né, de doença infecciosa, é que vai desencadear a crise asmática, né? A infecção, por si só, já é o fator que desencadeia a crise asmática. Por quê? Porque a asma está associada ao seu caráter imunológico. Então, ele desencadeia ali no seu sistema imunológico um número tão grande de células inflamatórias que vão causar a sintomatologia da asma, associado àquela infecção pré-existente, né? Então, é o inverso. Não é a crise asmática que pode levar a uma pneumonia, mas uma pneumonia ou uma amidalite ou uma sinusite que vai desencadear a crise de asma. Quando é que uma pessoa tem que se preocupar com uma crise de asma? Quais seriam os sintomas? Bom, existem caráteres de gravidade diferente de pessoa a pessoa, né? Tem pessoas que têm crise de asma e é leve, né? Que ela usa o medicamento e rapidamente melhora. E já tem pessoas que têm um caráter grave de sintomas de crise, que às vezes até necessitam de ventilação mecânica ou terapia intensiva. Então, é preocupante quando existe um broncoespasmo, uma reação, né, de espasmo da musculatura muito importante, a ponto de levar o paciente a uma insuficiência respiratória, mesmo que seja transitória, né? Então, isso a gente só consegue determinar conhecendo o paciente, conhecendo como são suas crises, a frequência com que elas acontecem, né? Quanto desencadeadas, quanto tempo demora para conseguir reverter, né? Isso é uma característica muito importante da asma, que é a reversibilidade dessa inflamação, desse broncoespasmo, né, que faz com que o paciente volte ao normal após um período crítico. Então, é importante conhecer e saber quais os riscos que cada paciente tem. Nem todos os pacientes vão apresentar os mesmos riscos. Assim como nem todos os pacientes vão ser tratados da mesma forma, né? Isso vai variar de acordo com a gravidade e com a característica, se ela é uma asma intermitente ou se ela é uma asma persistente. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo. Programa Saúde para você, volta já. Estamos de volta com o programa Saúde para você. Hoje conversando com a pneumologista, a doutora Maria José, sobre asma. Maria José, asma e bronquite é a mesma coisa? Sim, nesse sentido, né, da bronquite como o nome leigo da doença asmática. Então, o que o leigo chama de bronquite asmática, bronquite alérgica, difuso de peito, difuso chiador, tudo se resume em asma brônquica, né? Para a gente, asma brônquica é a mesma doença. Existe uma diferenciação em relação à bronquite em 2 aspectos. Existe aquilo que a gente pode chamar de bronquite aguda, que é uma infecção dos brônquios, né? Dentro dos brônquios. Existe aquilo que a gente pode chamar de bronquite crônica, que a gente classifica como DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, que é associada principalmente à exposição ao tabagismo, né? Ao tabaco. Então, a bronquite crônica não é a mesma coisa que asma. O enfisema pulmonar não é a mesma coisa que asma, né? Basicamente, a asma é uma doença imunológica e genética. A gente já nasce com aquele gene determinado. Maria José, qual que é a relação da asma com a atividade física? Ela ajuda no controle, no tratamento? Ou a pessoa que tem a asma
tem uma piora quando pratica atividade física, a questão da natação? Então, a atividade física é vista muito como a solução para a doença asmática, principalmente em criança. Ajuda, sim, é recomendável que a criança faça qualquer atividade física, independente de ser natação ou não, para que ela desenvolva uma resistência cardiorrespiratória melhor, né? E aí a percepção dela da dispneia, né, da falta de ar vai ser outra, ela vai ter um desenvolvimento da caixa torácica mais rápido e acaba melhorando, né, na sua performance cardiorrespiratória também, e isso é importante. Mas isso resolve o problema? Não. A atividade física não cura a asma e não tem nenhuma associação com o desenvolvimento da doença. Então, é importante que, antes de praticar atividade física, saber se a criança pode praticar atividade física. Porque se ela for uma criança com asma persistente, o que vai acontecer é que os sintomas vão piorar. A partir do momento que você faz uma atividade física, né, que te demanda um gasto energético e aeróbico, você vai aumentar o seu fluxo de ar pulmonar, porque você está correndo, você está se exercitando, e isso faz com que esse fluxo se torne turbilhonado e isso acaba provocando mais ainda o broncoespasmo, desencadeando mais ainda a crise asmática, né? É o fator, às vezes, que desencadeia a doença. Então, a gente tem, principalmente na criança, a asma induzida por atividade física. Ela começa a correr, começa a tossir, corre, fica cansada rapidamente. Então, é importante que os pais percebam essa diferença e percebam se a criança realmente está dando conta daquilo que ela está fazendo, né? Aquela criança que procura logo o banco para sentar, ou que procura ficar lá no gol para não ficar correndo o tempo todo, né? E que fica tossindo, e principalmente, né, durante, às vezes, uma brincadeira, ela pode estar fazendo ali um broncoespasmo e o pai, de repente, a mãe não estão percebendo que aquilo está acontecendo, né? E por que isso acontece? Porque quando ela volta em repouso, aquele broncoespasmo, às vezes, reverte espontaneamente, ele desaparece. E aí, como não está mais cansado, não está mais tossindo, acaba se imaginando que aquilo é normal, ou que a criança está, de repente, sedentária e que ela não está conseguindo se adaptar à atividade física. Então, é importante que antes que você coloque seu filho na natação, no taekwondo, na bicicleta, no futebol, que saiba se a doença está realmente controlada. A criança acima de 7 anos, inclusive, ela já pode fazer uma espirometria, que é a medida de função pulmonar, onde a gente avalia o fluxo de ar, a medida da capacidade, né, do volume pulmonar, e a gente consegue saber se a criança necessita ou não da medicação, de repente, meia hora antes da atividade física, para que ela possa ter uma performance ali melhor. É isso que acontece, inclusive, em atletas profissionais. Muitos dos atletas olímpicos, às vezes, entram na atividade física, na natação principalmente, para fugir da doença asmática, porque o médico recomendou, né, que se fizesse uma atividade física, e acabam, de repente, virando um atleta profissional. Esses atletas, eles podem e devem utilizar, é permitido pelo Comitê Olímpico, porque não é considerado doping, utilizar o medicamento, o broncodilatador, meia hora antes da atividade, meia hora antes da competição, né? Existe uma deturpação desse fator, que alguns atletas hoje em dia utilizam às vezes o broncodilatador imaginando que aquilo vai ajudar na performance dele. E isso é errado. O broncodilatador tem efeito colateral, né? O principal é a taquicardia, e ele só faz efeito naquele paciente que é suscetível. Você só tem uma resposta realmente satisfatória no paciente que tenha uma suscetibilidade a essa reversibilidade do broncoespasmo, né? Não é toda pessoa que usa o broncodilatador que vai dilatar os brônquios e respirar melhor. Então, tem que se ter cuidado em relação a isso, porque houve, né, já vi alguns atletas utilizando, às vezes, a medicação com o intuito de melhorar a sua performance, e isso realmente não é verdade. Maria José, no idoso, é diferente a asma? Ela é mais grave? Mais grave talvez não, mas normalmente se tem uma asma persistente. É aquela asma que não há mais reversibilidade, né? A inflamação crônica, e por isso se preconiza que mesmo naquele paciente assintomático, quando ele tem visível disfunção pulmonar ou visível broncoespasmo,
não utilize só o medicamento na hora da crise, mas que utilize ele continuamente. Porque essa inflamação do brônquio, né, crônica do brônquio, vai causar uma irreversibilidade desse broncoespasmo. É como se fosse uma cimentação, né, dessa mucosa, e aí já não existe mais a mesma flexibilidade que a gente tem na primeira infância, na adolescência ou no adulto mais jovem. Então, esse idoso normalmente não tem a asma mais grave, mas em compensação ele tem aquela asma persistente, que é aquela que necessita de controle diário, assim como a hipertensão, assim como o diabetes. Né? Então, esse paciente às vezes necessita do medicamento, acrescentar esse medicamento de uso contínuo. Mas é possível viver com qualidade de vida e asma, né, Maria José? Tem um controle, né? Então, hoje é difícil a gente, pelo menos na minha prática clínica, já são de mais de 20 anos, hoje é difícil de ver um paciente que não tem um controle clínico satisfatório. Isso por quê? Porque você tem diversas drogas no mercado que facilitaram demais o tratamento e o controle da asma, que não existia antigamente, né? Há 20, 25 anos, você utilizava às vezes um broncodilatador, um corticoide oral, que trazia muitos efeitos colaterais e não tinham como melhorar a longo prazo ou prevenir a doença a longo prazo. Hoje não, hoje você tem medicamentos de alta performance que melhoram, que controlam a doença e que, na verdade, o paciente tem que saber que o tratamento não é curativo. O tratamento é baseado justamente na qualidade de vida. Quanto mais qualidade de vida ele tiver, mais adequado está seu tratamento. Quanto mais satisfatório for em controlar os sintomas, mais adequado está seu tratamento. A dificuldade, às vezes, é justamente a adesão. Então, às vezes, o paciente já se vê como um paciente tratado e abandona aquele medicamento e acaba tendo um retorno dos sintomas. Ok. Tá aí. Mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a participação, doutora, no nosso programa. Eu que te agradeço. Obrigada. Até o próximo programa Saúde para você.